Ora bem, a gente vai começar. Está bem? Está bem, Sónia? Tá. Hoje cheguei há um bocadinho da gravação da primeira conversa para o Self-Renewal Guru. E vou explicar uma das coisas que foi por onde eu comecei a entrevista. É que este conceito, este sistema que está aprovadíssimo, é aprovado pela ciência, não está só vinculado em principalmente travar o envelhecimento e criar um sistema contrapondo com um rejuvenescimento. Portanto, travá-lo e ao mesmo tempo renovar, a pessoa poder renovar. Esse sistema, o conceito, conforme eu estou a elaborar, é para ter ação e para as pessoas poderem fazer uma renovação não só ao nível físico, mas ao nível mental e ao nível espiritual. Eu só o consigo assim, não consigo conceber que, tal como tenho visto alguns autores que focam-se só na genética e consideram que é só a genética exclusivamente a qual temos de dar atenção, à genética, portanto, sabendo quando a ciência descobriu que os telómeros podiam ser, portanto, manipulados, ou no aspecto, ou podiam ser estimulados a voltarem a alongar. Vou, para aqueles que nunca ouviram falar disto, falar de que o cromossoma, que parece um X, que está dentro da nossa célula, nas pontas tem uma espécie de uns capuzinhos, a qual a doutora Elizabeth descobriu nos anos 90 que aqueles extremidades dos cromossomas, com a idade iam encurtando, com a idade e não só, com um envelhecimento acelerado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós, em função do que pensamos, em função do que comemos, em função do stress, e esse stress está relacionado com o que pensamos, e em função do meio que nos envolve, podemos acelerar o processo de envelhecimento. Há quem tenha o microfone ligado, portanto, vejam se não estamos aqui a fazer um feedback. Vejam se tem todos o microfone desligado. Aqui a Rita parece ter o microfone ligado, porque está-me a dar um sinal de que está branco. Aí é um som qualquer. Rita, estava, então pronto. Mas está-me a... Desligue lá outra vez. Mas aparece-me aí um sinal. Ok. Bem, o que parece que é um contrassenso. Um contrassenso porquê? Porque com os ajustamentos harmónicos que começaram em 1987, em que os nossos campos magnéticos foram reajustados, e hoje a própria ciência já nos demonstra que as pessoas estão a viver mais tempo, porque os campos eletromagnéticos, ao serem ajustados, fez com que as células tivessem sido ajustadas, e os telómeros já não estão, apesar da agressividade que nós fazemos diariamente a eles, já não estão sujeitos a um encurtamento tão precoce. Eventualmente nós devíamos estar a viver ainda mais tempo. Mas a verdade é que isso está-se a confirmar. Eu agora já tenho muita gente que já na barreira dos 90, portanto hoje ainda não chegou, ainda não apareceu, que eu estou a tratar o pai aí, desse lado, o pai que tem 90 anos,
já tenho tratado várias pessoas com 90 e tal anos, o que quer dizer que há uma tendência de nós vivermos mais do que viviam, portanto, há algumas décadas atrás. Essa possibilidade de vivermos mais tempo está, de certa maneira, relacionado com os ajustamentos ou o processo evolutivo que a raça humana está a sofrer. Pois há ciclos no universo e agora estamos a passar por um ciclo de abertura para um processo acelerado de consciência. E essa consciência é muito importante. É quando vamos tendo consciência da nossa realidade mais interna e da sua realidade com o externo, o que quer dizer que isso vai fazendo com que nós ampliemos a nossa capacidade de criar a nossa realidade. Por outro lado, o revés da situação é que cada vez mais nós deixamos-nos influenciar pelas crenças que nos foram incutidas desde criança e ao mesmo tempo pela nossa relação com o meio. A epigenética defende que o meio influencia o nosso ADN. Porquê? Porque o meio influencia o nosso pensamento, aquilo que estamos a ver, e ao sermos influenciados pelo pensamento, exatamente já que repeti, vou repetir novamente, o nosso ADN é a nossa consciência. A nossa consciência não está no cérebro, porque a neurociência não conseguiu provar onde é que está a consciência, mas esse é um grande problema que a ciência tem. A ciência exclui, desde que a ciência, como nós a conhecemos, materialista e reducionista, foi criada, ou foi inaugurada, começou com Descartes, um filósofo químico francês, de qual quase toda a gente já ouviu dizer uma célebre frase dele, que é: penso, logo existo. É a frase mais conhecida dele. Mas ele teve que fazer um pacto com a Igreja. Dizer, ok, tudo que é factual, medível, pesado, que pode ser, portanto, observado, é connosco, os cientistas. Tudo que tem a ver com o invisível, tem a ver com a mente, é com a Igreja. Ok, na altura foi a única safa que eles tiveram para a maior parte deles não irem parar à fogueira, como alguns foram, não é? Porque a Igreja contestava o que eles diziam. Ora bem, só que depois a própria ciência não se conseguiu libertar do dogma que ele próprio criou. Hoje, a ciência continua a dizer que só aquilo que é observável, pesável, repetido, as vezes que forem necessário, dando sempre o mesmo resultado, é que pode ser considerado ciência. Então, isso definiu o paradigma em que vivemos, o paradigma materialista. E tudo que exclua o paradigma materialista, ou seja, tudo que seja energia, não é possível ser enquadrado pela ciência. E dentro desse, o que não é possível ser medível ou enquadrado dentro de ciência, está a consciência. O investigador, o cientista, não pode ter consciência. Ele só tem factos. A ele só lhe interessa factos. Pessoalmente, ele pode ter consciência, mas quando tem de apresentar um trabalho, ele tem de excluir a consciência dele. Diz, não, mas você não pode trazer para aqui a sua consciência. Você tem de apresentar teorias baseadas em factos. Não é consciência. Eu tenho consciência disto. É excluído por isso simplesmente. Isso, aliás, nem um cientista faria isso. Tentar com os seus pares, tentar demonstrar que a consciência dele diz-lhe: isso não nos interessa. Interessa é factos. Aquilo que pode ser analisado, medido, pesado. Pronto. Então, o que quer dizer que essa é uma das questões que a ciência marginalizou. Outra é, efetivamente, o conceito de Deus.
O cientista pode ser crente, mas quando está a trabalhar com ciência, tem de excluir essa possibilidade. Deus não se mistura com a ciência. É paradoxal, mas é assim. Primeiro, a ciência diz-nos que tudo começou com o Big Bang. O que é que começou com o Big Bang? Sim, tudo, o universo começou com o Big Bang. Espera lá, expliquem-me lá o que é isso do Big Bang. O Big Bang, houve uma explosão no vácuo, no vazio, onde não existia nada, houve uma explosão e depois começou-se a aparecer planetas, astros, poeira cósmica, que vai aglutinando e vai se transformando em matéria. Isto é um bocado infantil, mas veja lá, os cientistas ainda acreditam nisso, que as coisas são feitas assim. Ora bem, então quer dizer que a nossa relação, ainda estive a explicar isso há bocado, na entrevista. A teoria de Darwin é a teoria da evolução das espécies, diz-nos, portanto, que o organismo tem de se adaptar ao extinto. Foi o que aconteceu com os dinossauros, é assim, porque não se conseguiram adaptar às mudanças climatéricas. Olha, e então, o animal, por exemplo, o dinossauro, pôs a pensar, bem, está frio, tenho de pensar como é que vou resolver, não posso fazer uma fogueira, porque eu não tenho mãos para fazer isto, e portanto, não, ele é irracional. Então como é que pode ser, as espécies que sobreviveram à época do gelo, como é que sobreviveram? Ou como é que elas se adaptaram? Porque o ADN delas, apesar de não serem mais racionais, o ADN está atento a tudo o que se passa no meio e responde para se adaptar, para o organismo vivo se adaptar a esse meio. Nós temos mais dificuldade nesse aspecto porque o animal reage, o ADN dele reage inconscientemente. Prepara-o, através das gerações seguintes, a ele adaptar-se. Nós reagimos por pensar. Nós, quando está frio, vamos tentar aquecer. Pomos mais roupa, pomos mais... aquecemos, um aquecedor, uma fogueira, seja lá o que for. Os animais não podem fazer isso. Portanto, o ADN tem de arranjar soluções para isso. Por isso é que nós, apesar de sermos a espécie mais evoluída, adaptamos ao meio, ajustando o meio aos nossos interesses, enquanto os animais tiveram o ADN deles ajustar a biologia deles para sobreviverem ao meio. Então quer dizer que a inteligência que está aqui por trás, que não vemos, que não é visível, é o nosso ADN. E é com essa que nós trabalhamos aqui. É sabendo que o ADN está sempre atento a tudo, a todo o pensamento que nós temos, a toda a interação que nós temos com tudo que nos rodeia. E à espera de saber para onde é que deve agir. Ora, se nós sabemos isso, que mesmo inconscientemente ele funciona, então veja lá quando nós sabemos conscientemente como podemos programar o nosso ADN. Então, mas isso implica exatamente saber que tudo tem de começar de dentro para fora. Não pode ser só uma situação em que eu quero, mas não sei muito bem como é que é de fazer isto. E já menos pedir aos outros para fazerem por mim. Aqui somos nós que temos de fazer. Somos nós que temos de arregaçar as mangas e não podemos encarregar outro de o fazer. Temos de ser nós, não precisa já de arregaçar as mangas. Portanto, já está ali o vosso... Aqui é arregaçar as mangas. Nós temos de estar dispostos e disponíveis para fazer isso. Isso eu estou a apostar, ou pelo menos no meu sistema, estou a apostar em que a consciência do participante neste processo perceba que tudo depende dele. Tudo depende da maneira como ele se aplicar, da maneira como ele fizer as afirmações, da maneira como ele visualizar, da maneira como mudar o estilo de vida, da maneira como aprender a entrar em estado alfa ou meditar, ou seja, mecanismos para evitar o stress. Se nós sabemos à partida que se é a própria ciência que o diz, ok,
queres rejuvenescer os telómeros, tens de mudar a alimentação. Fazer uma alimentação menos pesada. Só que os cientistas não sabem muito bem, os cientistas, estamos a falar de cientistas e nutricionistas, não sabem muito bem o que é isso de uma alimentação saudável. Hoje vamos falar essencialmente, depois vamos esperar aí os últimos 20 minutos para fazermos aí um relaxamento à distância. Vamos ver como é que isso funciona, para ver se podemos depois usá-lo. Mas o que é isso de uma alimentação saudável? Eu, no meu trabalho clínico, de vez em quando aparece-me, olho para a ficha clínica, vejo que é um nutricionista. Eu não consigo. Não consigo ficar impávido sem o morder. Ou seja, suavemente, tranquilamente, logo ele geralmente aparece lá, não é por causa da alimentação, vai lá para tratar outra coisa qualquer. Mas eu entro sempre pela alimentação e pergunto a ele, que ele me defina, já que é nutricionista, se podemos ter assim uma conversa uns alguns minutos, troca de opiniões, o que é que ele considera uma alimentação saudável. E todos eles, por isso é que eu e quero fazer este parênteses, eu na página do o Guru da Transformação, preocupo-me nesta fase a pôr conceitos sobre desintoxicação, para perceber, para as pessoas perceberem que, e hoje vou falar bastante nisto, que é para perceberem o quanto isto é importante. Ora bem, para começarem a perceber da base que mudar de alimentação é importante, mas tirar o lixo que lá está também é mais importante ainda. Bem, mas voltando ao nutricionista, todos eles vão dizer a mesma coisa. É uma alimentação em que se deve baixar o excesso de alimentos proteicos e aumentar a ingestão de fruta, ingestão de legumes e de verduras. Dizem-me sempre a mesma coisa. Racionalmente parece que está tudo muito bem. E até está. E depois eu pergunto, ok, e qual é a origem? Não é importante a origem dos legumes e da fruta? Para não falar das carnes, de tudo que nós comemos. Eles ficam assim um bocado surpresos. Porque isso não se dá na dificuldade. Diz assim, a origem é a parte mais importante. Não se pode haver uma alimentação saudável se não houver alimentos saudáveis. E a definição de alimento saudável entre mim e o nutricionista é do dia para a noite. Estamos em polos completamente diferentes. Primeiro, eu considero, eu sou um especialista em medicina biológica, além da MTC. Agora, portanto, estudamos o que é melhor para a célula. Para nós já falar em naturopatia, portanto, mas estamos a falar aqui de ciência. A medicina biológica ensina-se nas universidades, tem as mesmas bases da medicina convencional, só que temos abordagens depois diferentes. As disciplinas são as mesmas, só que depois mudamos a trajetória. É que, hoje em dia, a indústria alimentar penetrou todos os rincões que têm a ver com a nossa alimentação. Ninguém come nada no Ocidente, comprado num grande espaço ou numa mercearia, que a indústria alimentar não tenha lá metido a unha e não tenha tirado partido dos alimentos. Okay. Eu nos meus livros chamo geralmente de alimentos ultraprocessados. Veja, já não estou a dizer processados, estou a dizer ultraprocessados. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, se comparar com a definição da naturopatia, que dizemos que só devemos comer alimentos vivos, se formos comparar com o conceito da macrobiótica, que nos diz que as pessoas só devem comer alimentos integrais, quer dizer, estão como a natureza os concebeu, que é a mesma definição da naturopatia, quer dizer que os alimentos deviam estar na natureza com que a natureza os concebeu. Ou quer dizer que a alimentação, ou seja, a agricultura intensiva não está com nada para nós. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que
Quando vocês olham para uma maçã bonita, luzidia, e olham para todas que estão lá, são todas iguais, parece que foram todas, chama-se padronizada, estão a dizer que aquilo está cheio de agrotóxicos e perderam a maior parte das enzimas que lá estavam, porque é um híbrido ou qualquer coisa artificial, mas está bonita, muito atraente, apelativa à compra. Lógico, se compararmos, por exemplo, com uma maçã biológica, o que vai acontecer é que a maçã é mais enfesadita, mais pequenina, se calhar tem lá o furo, o buraco ou a marca da lagarta, porque não tem agrotóxicos, senão a lagarta não entrava tão pouco. Portanto, o que quer dizer, aquela é que é boa. E não é toda igual, umas são maiorzitas, outras mais pequenitas, portanto, é muito seletiva. O que quer dizer que isso faz diferença? Claro, porque todo esse lixo dos alimentos processados, os alimentos processados o que é que levam mais? Aditivos, corantes, aromatizantes, conservantes, o que é que são isso? Tudo químicos que entram lá para dentro. Ou seja, a pessoa está a comer doença, não está a comer saúde. Ok, vamos começar por fazer um programa de rejuvenescimento. Mas se a pessoa não mudar nada na alimentação, vai ter muito mais dificuldade. Lógico, os resultados nunca serão iguais. Porquê? Mas porque ele não está a ajudar. O próprio ADN vai dizer assim, espera lá, estás-me a pedir, a exigir. Eu estou disponível para te ajudar, mas tu também tens de fazer alguma coisa. Tens de mostrar que também estás a participar. Não é só dar ordens para eu fazer isto, para eu fazer aquilo. Tens também de participar. Ou seja, quer dizer que quando nós mudamos a alimentação, só isso, a nossa mente também muda. Começamos a pensar, uau, estou a comer coisas que são saudáveis. Eu estou a ajudar o meu ADN. O que é que vocês estamos a fazer? Cruzamento de pensamentos que estão todos a ser focados no mesmo objetivo. De outra maneira, mudar... não posso mudar a minha alimentação, mas agora vou deixar o meu bifinho, a minha batata frita. Isso peça-me lá outra coisa, mas isso... O que é que aconteceu? Acabaste de dar uma ordem ao ADN para dizer, então, olha, faz-te a vida que eu não estou para isso. Ou seja, os nossos pensamentos têm de estar alinhados com as nossas pretensões. Quando estamos a falar de ADN, porque vocês podem enganar os outros, mas não podem enganar o vosso próprio ADN. Podem dizer que estão a fazer, estou a fazer tudo certinho, tudo direitinho, como às vezes as pessoas diziam-me quando eu estava em sistema de emagrecimento, e depois punham em cima da balança, e a semana anterior tinha reduzido e agora já tinha voltado mas eu estou a fazer tudo igual. Se estivesse a fazer tudo igual, tínhamos que continuar a perder peso. Se não perder peso, alguma coisa está a mudar. Porque as pessoas dizem, só comer mais este bocadinho não faz mal nenhum, só petiscar aqui não faz mal, também só um bolinho de vez em quando. Vou-vos contar uma história que mudou. Eu acho que a Cristina já estava lá no estágio, na clínica de Lisboa. Apareceu-me lá uma paciente mandada por outra que tinha câncer pulmonar, com uma grande bola já nas costas. O câncer já tinha apanhado o cancro, câncer é uma palavra brasileira, o cancro que já tinha apanhado as costelas, tinha meia bola de futebol nas costas. Ok, traz-me todos os exames e não sei quanto. Eu digo assim, olha, vamos ter de mudar a alimentação, mas primeiro desintoxicação, para pôr essa... Depois lembro-me que temos de falar de alguns conceitos que são muito importantes na desintoxicação, que naquilo que eu estou a postar por enquanto não está referenciado, mas que chama-se autofagia. Temos de falar sobre isso, que é muito importante. Ora bem, então... o que acontece é, então, eu fiz um programa, lógico, de desintoxicação. Naquela altura tinha um estagiário que era chefe dos enfermeiros de São José, que fazia a hemoterapia, que era o sangue, retirava o sangue e dava a injeção com o próprio sangue, e ela começa... Entretanto, esse foi embora, tinha outro estagiário brasileiro, enfermeiro, que deu continuidade, e esse próprio enfermeiro às vezes dizia, o sangue dela está a mudar, eu encho a seringa,
E o sangue era muito escuro, agora está mesmo normal, o sangue está normal. Ok, está a ficar vermelho, natural. E a bola, você já viu? Disse, claro que já vi. A bola está a desaparecer. Porque ele às vezes ajudava-me a pôr as agulhas e tal. A bola está a desaparecer. Ok. Isto foi sendo assim, eu via que a bola estava cada vez mais pequena, cada vez mais pequena. Houve uma altura que a bola parou. Nem aumentava, nem diminuía. Meteu-se o Natal. Estávamos numa última semana do Natal. Essa senhora vinha, todas as semanas, de Elvas para o tratamento. E então um dia ela traz-me então, para os estagiários e para mim, um doce artesanal da terra que só se faz naquela altura. E diz-me isto, e lá está, como eu sei, PNL, percebi que é aquilo que nós dizemos, estamos a pensar. Ela diz-me assim, doutor, tome também para si, 2, trouxe para si especialmente, sabe que dias não são dias. Pronto, percebi, fiquei apreensivo. Se dizes isto, há aqui qualquer coisa que no programa de tratamento está a intervir. Deixei passar aquilo, deixei que passasse o Natal, e então logo na primeira ou na segunda semana digo para ela, fulana, então, quando vem lá de Elvas, ela no princípio trazia a comida com ela e comia a meio de comigo, quer dizer, ia ao restaurante, o pai é que a trazia para Lisboa, o pai ia ao restaurante e ela comia no carro. Eu disse, agora, como é que você faz? Não, vou ao restaurante com o meu pai. Disse, mas tem de comer assim a comida mais... Disse, não, nós não combinámos isto, desculpe lá. O que nós combinámos é que você ia continuar este género de alimentação até eu dizer que podia fazer mais umas extravagâncias. Você, lógico, disse, e é por isso que nós estamos agora no impasse, já viu? Mas eu pensei que já podia fazer. Disse, não, espera lá. Então vai fazer assim. Está aí o meu livro só do Skincare. No final do livro tem aí umas 30 ou 40 páginas com muitas emendas. E portanto você tem lá tudo. Começa a fazer aquilo. Ela levou o livro e na semana seguinte até trouxe fotografia. Disse, eu fiquei fã. Mas isto é tão bom, afinal. A comida e ajuda no processo. Eu estou fã, olha, fiz isto, fiz aquilo, fiz aquela emenda e fiz não sei quanto. Quer dizer, a gente pensa que não, e eu durante muito tempo pensei efetivamente que só a alimentação era importante. E o que acontece é a nossa atitude, porque quando nós mudamos a atitude, como ela já posso fazer mais extravagâncias, já passei a fase da desintoxicação e posso fazer, e as coisas não funcionam assim. Então, o que quero dizer, é muito importante fazermos uma alimentação saudável, sim, mas o conceito de saudável é utilizarmos predominantemente alimentos orgânicos, conhecidos também como biológicos. Mas porquê? Porque esses alimentos não têm aditivos, não têm agrotóxicos ou da agropecuária e, portanto, são muito mais benéficos, estão de acordo com a nossa biologia. As nossas células identificam aquilo como alimento e não causam resíduos dentro das células. E depois vamos falar sobre isso com a autofagia. Ora bem, então, sabemos que há uma resistência enorme das pessoas a abandonar os seus costumes alimentares. Quer dizer, todas as suas rotinas, mas os costumes alimentares, principalmente quando se toca na carne, no peixe. Porquê que somos assim? Porque é cultural. Não, podemos mudar, mas é cultural. Agora veja, às vezes nos meus pacientes, que estão lá para outras, eu digo-lhes, olha, ovos, tudo que é animal, por enquanto acabou. Mas as minhas galinhas, os meus ovos são e a criação sou toda que portanto é tudo meu, é tudo criado lá em casa, lá no meu quintal. É interessante. Até você alimentas com o quê? Com ração. Então é a mesma coisa. É como se estivesse no aviário. Você sabe o que é que está dentro da ração. Tem uma ideia do que é que está? Ninguém tem. É preciso saber. Olha, eu tive há uns anos, um aluno, não era meu aluno, estava lá a fazer Qigong na escola, era engenheiro alimentar, trabalhava até se despedir, porque já não suportar aquilo, trabalhava. Ele só veio confirmar quando ele me contou aquilo no almoço. Quando contou aquilo, diz assim, ele tinha 30 e tal anos, tinha o cabelo muito branco e via-se porque era um indivíduo
com escrúpulos e não gostava daquilo e de muita coisa que via na vida, não gostava. E, portanto, aquilo devia afetá-lo mesmo muito negativamente. Estava a envelhecê-lo precocemente. Ele disse, eu trabalho na ração. Eu vim-me embora de lá porque já não suportava. Nós, a fábrica, tem acordos com os matadores. Então, vamos buscar os restos, as tripas, e vamos buscar os ossos é para moer, para aumentar o cálcio na ração. As tripas é para desidratar, moer, para aumentar as proteínas e as cinzas, como eles chamam, na ração. E aquilo é para vacas. Portanto, por exemplo, a ração para vacas. Então elas estão a comer vacas. Então, ela é uma herbívora e passou a ser uma carnívora, porque está a comer a mesma espécie. Isso altera o ADN, altera os genes, altera o metabolismo das células dos animais. Vejam o quanto isso é. Portanto, além disso, qualquer ração, toda a carne que o consumidor, toda a carne que come animal, os animais, todos eles atualmente passam por esse processo. A alimentação é ração. Ora bem, e ração, por exemplo, uma vaca, a natureza dela é comer erva, eventualmente grão, se encontrar, passar uma vez, eu estava no norte e entrou uma vaca, portanto, no campo onde estava, 2 ou 3, num campo de milho, limparam, pronto, passaram a comer os milhos, portanto, mas é normal, mas realmente, e dá-se milho às vacas, portanto, como reforço. Mas na ração da vaca, a vaca é um herbívoro, o milho seria uma parte pequena, um suplemento. Mas o que é que tem a ração das vacas? Tem erva? Não. Tem milho e soja, e além de todos os outros aditivos. O que é que isso quer dizer? Não há nada na ração que esteja em conformidade com as células da vaca. Vamos passar às galinhas. É a mesma coisa. Além das hormonas de crescimento, além dos antibióticos que aquilo leva, portanto, a galinha é uma granívora. Come grão, devia na sua estado natural. A ração tem, sim senhor, tem milho transgénico, tal como hoje só se vende milho transgénico, soja transgénica. E sabem o que é a soja transgénica? É um híbrido, alguma coisa que foi manipulado, as células foram manipuladas, ou seja, o ADN foi manipulado, os genes foram manipulados. O que quer dizer que há uma guerra muito grande neste momento entre os defensores dos verdes, das pessoas, com as grandes indústrias que querem portanto, continuar a desvastar o planeta, criando híbridos de todo o género. Eu tenho também mestrado em bioética e sabemos o quanto a ética se esforça para travar os genetistas, para não entrar em mundos que eles ainda não têm controle completo. Só têm uma ponta e já pensam que sabem tudo sobre os genes. Quando ainda só sabem sim, porque só 10% dos genes do ADN é que eles o decifraram, ainda temos 90% do ADN para decifrar, como é que eles se podem aventurar? E depois começam a criar monstros. Então, já viram que os alimentos temos de ter consciência. E essa consciência é preciso passar, é preciso ganhar consciência de que nem tudo que nos dizem... Deixem-me contar esta que é muito importante. Antigamente a escola tinha diurnos. E havia um moço que era muito dedicado pelo menos à alimentação, adorava essa parte. Ele entrou, era obeso quando entrou para a escola e ao fim logo do primeiro ano em que teve aulas de nutrição, começou a emagrecer e estava muito bem. O que quer dizer que ele disse, doutor, professor, você viu o que é que a Universidade de Harvard anunciou que passou em rodapé no noticiário? Disse, não, nem vejo noticiários, portanto não sei. Passou, é porque a Universidade de Harvard retirou o leite da pirâmide alimentar, portanto, o padrão, porque chegou à conclusão de que todos o leite e derivados é cancerígeno. Vamos lá ver. Então ele foi ao computador dele, então fomos lá à Universidade de Harvard, então estava lá a explicação muito, muito sucinta. Nós
prescindimos dos subsídios da indústria leiteira para poder fazer este anúncio. Lógico que eles nunca poderiam, enquanto tivessem a receber subsídios da indústria leiteira, não podiam ir contra os financiadores. Então prescindiram do subsídio e depois disseram, não comam laticínios, nem bebam leite, que isso é muito mau. Ok. Passado 2 anos, a Organização Mundial de Saúde anunciou ao mundo que a carne, os manipulados de carne, eram cancerígenas. E a carne vermelha estava na lista B. Eu disse, vamos ver o que é que isto vai dar. Isto é muito forte. É verdade, quando aquilo foi anunciado no telejornal, a clínica está perto do Colombo, ia no Colombo e passava mesmo para ver, e o McDonald's e o outro Burger King, né, estavam metade dos consumidores estavam quase vazios, às vezes estão lá bichas. Mas 2 dias depois, o pós e contra, na televisão portuguesa, o pós e contra, mudou o programa para discutir aquilo. Então estavam lá 3 médicos a dizer, a defender, não, pode-se consumir, portanto, fiambre, presunto, chouriço, não se coma mais que 50 gramas de cada vez, não faz mal. Agora deixem-me voltar, depois eu vou partir daqui, mas deixem-me voltar para trás. Uns anos antes, tive um indivíduo que foi lá tratar o joelho, lá em Lisboa, que um dia chega lá e diz assim, desculpem-me lá, mas eu continuo a cheirar a frango. Eu já tomei 2 banhos, mas aquele pó entrou-me no nariz, eu só cheiro a frango. Mas se eu estiver a cheirar a frango, eu acho que tomei banhos suficientes para coisa. Eu disse, mas porquê? O que é que você teve a fazer? Eu sou químico e estive a fazer 2 toneladas de aromatizante para fiambres de aves. Ou seja, eles pegam tudo e mais alguma coisa, metem lá só o aromatizante, para as pessoas que estão a comer, o fiambre de aves é menos prejudicial para a saúde. E eu, sabendo o que sei, disse assim, ingenuamente, para ele, mas isso não faz mal, pois não. Ele olhou para mim com um sorriso mesmo irónico e disse assim, pois, não entra lá no meu laboratório nenhum bidon de aromatizante que não tenha lá a caveira amarela. Quer dizer que altamente perigoso. Altamente perigoso. Então vocês já vimos... Aí alguém que tem o telemóvel ligado, tem o micro ligado. Vocês não ouvem isso de fundo? Ora bem, aqui entrou alguém que ainda tem o microfone ligado, que está sentadinho na cama. Ok, assim não consigo. Oi, vamos desligar aí o microfone. É do Brasil. Mas não sei o nome, tampouco não apareceu o nome, ou não vi, não sei quem. Bem, eu vou tentar superar isto. Então voltemos a... Eu não posso sacar esta senhora. Não posso. Bem, continuam a ouvir-me, que eu estive aqui a tentar, não sei se... Estão-me a ouvir? Ninguém me ouve? Pronto. Ok, estão a ouvir. Pronto, é difícil. É difícil com esta senhora. Bem, assim continuam a ouvir-me, que eu sentir o som daí. Estão-me a ouvir? Façam assim se estão-me a ouvir. Estão? Tá, pronto.
Ok. Ora bem. Então, voltando aos médicos que estavam no programa Pós e Contras. Então, aqueles senhores que estavam a fazer aquelas afirmações esqueceram-se que a Organização Mundial de Saúde pegou em 30 e tal trabalhos de investigação, mandou-os repetir por 13 cientistas renomados, e então os cientistas que foram fazer a duplicagem, o que aconteceu foi que eles estavam, cientificamente, aqueles trabalhos estavam perfeitos, seguiram as regras todas da investigação científica. Então a Organização Mundial de Saúde sentiu-se na obrigação de avisar o planeta. Ora bem, o que aconteceu é que, será que aqueles 3 médicos estavam a defender o consumidor? Ou deram-se ao trabalho de fazer o que eu fiz, de ir saber as razões porque é que a Organização Mundial de Saúde fez esse anúncio. Mas não ficou por aí. 4 ou 5 dias depois, vi o Primeiro-Ministro, numa feira no Norte, a comer presunto e chouriça. E a dizer, isto é muito bom e não sei quanto. Era o Coelho, na altura era o Primeiro-Ministro, era o Coelho. Ora bem, o que é que quer dizer? E depois, o que quer dizer? Quando o bom do cidadão houve as autoridades médicas, houve as autoridades políticas a dizer que está tudo bem, e se ela já tem uma forte tendência à espera que alguém lhe diga que está tudo bem para ele poder voltar aos hábitos antigos, o que é que está-se à espera? Passado poucos dias passo ao pé passo junto ao McDonald's e ao Burger King, já estava tudo normal. Exatamente, as pessoas forçam-se por esquecer essas coisas, porque é incomodativo. Então, vamos lá falar do potencial. Há uma coisa que, quando vocês começarem, os que já estão a fazer, uma coisa que vão ter de fazer no programa, penso que hoje, se continuar com este som, não vamos fazer o relaxamento, porque desconcentra-me a mim próprio. Então, se o relaxamento é para relaxar, com este ouvido que eu estou aqui a ouvir, aqui uma voz que está aí, uma conversa de fundo que está aqui em alguém. Ora bem, vamos lá falar sobre o potencial redox. O potencial redox é uma função que a célula tem para reciclar e eliminar toda a oxidação que é feita dentro da célula. E ela consegue fazer isso quando? Quando fazemos jejuns. Não consegue fazer noutra altura. Então, aquilo que hoje agora está muito em moda de fazer, que chama-se o jejum intermitente, que eu falei ainda da outra reunião. O jejum intermitente é espetacular. Permite-nos isso. Vamos, para vocês compreenderem, vamos andar para trás no tempo, aos nossos progenitores ancestrais. Vamos chamar os Cro-Magnons e os homens de Neandertal. Ora bem, o que é que faziam os homens? Naquele tempo, não é como agora, eles não tinham frigoríficos, não tinham despensas, não podiam conservar as coisas, as coisas não vinham sacadas. Colhiam, consumiam, aguardavam e partiam outra vez, seja a caça, fosse... ainda bem que a Maria saiu. Maria saiu e isto já ficou mais calmo. Ok. E então, eles às vezes podiam, se estivesse a chover torrencialmente, ou as condições a nevar, as condições climatéricas não dessem a oportunidade deles fazerem a recolha, o que ia acontecer é que eles não podiam comer, não tinham como. Portanto, então, iam gastando as reservas naturais, as reservas que iam acumulando, por isso é que nós engordamos, geralmente todos os organismos, estamos a falar mamíferos, engordam, e não só, porque as aves também acontece, nós devemos muito comer, mas
Os mamíferos, portanto, engordam porque para exatamente guardar reservas. Quando entra-se num processo de jejum, geralmente forçado, eles era forçado, passado poucas horas era ativado a autofagia. O que é que faz a autofagia? A autofagia é dentro das células. Acontece dentro da célula. A célula recicla toda a proteína defeituosa que esteja lá dentro e outras substâncias, mas produz enzimas para travar ou digerir vírus e bactérias que estejam dentro dela. Isso é importante? Claro que é importante. O que quer dizer, porque é que uma pessoa que esteja em jejum continuado de muitos dias sobrevive? Exatamente porque o corpo vai aproveitando, primeiro, recorrer a tudo que está dentro dela que possa ser reciclado e transformado em proteína. E não são as proteínas os aminoácidos essenciais e não essenciais que nós conhecemos. Há cerca na natureza 100 aminoácidos, dos quais, geralmente, só na nutrição, só 22 é que são, portanto, considerados. Ora bem, isso é importante? Claro que é importante. É aí que a célula rejuvenesce. Ou seja, quando se inicia, eu faço todos os dias, se nós iniciamos, nem que seja um jejum, desde que agora está intermitente, como agora está na moda, não temos os mesmos resultados. É um facto, não temos, mas já conseguimos fazer com que... Mas para resultar não é o que agora os nutricionistas começaram já a pegar nisso, e agora já ouço muitas pessoas dizer um nutricionista diz-me para eu fazer jejum intermitente e estou a conseguir perder algum peso e não sei quanto. Claro, o jejum intermitente é um sistema que nós temos nos nossos mecanismos celulares para desintoxicar o sistema e recuperar e reequilibrar o sistema. Enquanto estamos em jejum, a célula trabalha 24 horas por dia. Quando vocês estão a dormir, a célula continua a trabalhar. Nós só perdemos a consciência, só ficamos em estado delta, mas toda a nossa fisiologia continua. É verdade que o sono é importante. Fisiologicamente, é o momento que o nosso corpo vai fazer as reparações. Se nós comemos 4, 5, 6 vezes ao dia, o que quer dizer que as nossas células, a única coisa que vão fazer é estarem sempre em constante reparação. Ou seja, as células estão constantemente a assimilar, a catabolizar e a anabolizar. Ou seja, pegam os alimentos, selecionam-nos, veem o que é que podem tirar, aproveitam e mandam o resto fora. O resto que é fora são os tais radicais livres. Os radicais livres são perigosos, claro. Os radicais livres são aquilo que faz aparecer os cânceres, a diminuir a capacidade imunitária do sistema, porque alteram o equilíbrio da molécula. Portanto, a molécula tem determinado conjunto, cada molécula, cada qualidade de molécula dentro do nosso corpo tem um determinado equilíbrio de átomos. Um radical livre é uma molécula que falta um átomo. O que é que ele vai fazer? Vai se colar a outros átomos que estejam equilibrados e saca-lhe, portanto, a molécula vai se encostar a outra molécula para salcar o átomo. O que é que vai acontecer? A partir daí, uma molécula que estava equilibrada passa a estar desequilibrada. Quando se juntam várias, elas começam a chamar-se um radical livre porque são altamente prejudiciais ao nosso sistema. Muito daquilo que nós comemos tem antioxidantes. Se não forem processados, e uma alimentação natural tem essa vantagem. Além das enzimas, tem os antioxidantes, que são substâncias que neutralizam os radicais livres. Há bocado, quando estava a falar da autofagia, esqueci-me de dizer que uma das coisas, quando é uma pessoa
acorda todos os dias de manhã cansado, ou pelo menos dormiu, seja à base de barbitúricos, ansiolíticos, ou seja o que for, e acorda de manhã, mas parece que não dormiu, mesmo não usando essas substâncias e consegue dormir, mas acorda de manhã cansado, o que está a acontecer é o potencial de oxidação está muito alto e o potencial de acidez. Se nós tivermos ácidos, se a nossa alimentação for predominantemente ácida, estamos sempre ácidos. O que quer dizer? Não recuperamos. Então, nós temos 2 ciclos diários que é preciso conhecer. É preciso vocês conhecer, memorizar e levar em consideração, ter sempre presente. Um ciclo começa às 3 da manhã e acaba às 11 da manhã. Chama-se o ciclo de eliminação. Ora, todos nós sabemos, quando vamos fazer análise ao sangue, não nos dizem lá para nós aparecermos a hora que quisermos e comermos aquilo que quisermos. E depois, olha, pode aparecer aí ao meio-dia e faça um bom pequeno almoço e depois apareça cá. Porquê é que não pode ser? Porque, nessa altura, as substâncias estão em grandes quantidades, porque estamos no ciclo de eliminação. Então, muitas das substâncias nocivas estão na corrente sanguínea. E, portanto, se comermos alguma coisa antes de irmos fazer as análises, e há pessoas que o fazem, e por isso que às vezes as análises não confirmam o problema que está a acontecer, é que as análises já não apanham, ou seja, dentro do enquadramento do esquema das análises, já não conseguem detectar as substâncias que deviam lá estar, que se suspeitam que deviam lá estar, porque ela falseou o processo. Então, quer dizer que entre as 3 da manhã e as 11 da manhã estamos num processo de eliminação. Então, o bom do Manel levanta-se de manhã e diz que está muito cansado. A primeira coisa que ele vai fazer é beber um café. Enquanto não bebe um café, não acorda. E sabe o que é que ele acabou de fazer? Era tudo que era para ser eliminado, voltou para onde estava antes. Voltou outra vez para as mesmas células. Então, volta para o sistema extracelular, do sistema extracelular passa para o sistema intracelular novamente. Ou seja, ele, dia a dia, cada vez sente-se mais cansado, desconcentrado, porque ele está a oxidar e está acidificado a quase situações extremas. E o ácido é corrosivo. Depois é por isso. Porquê é que temos tanta gente com artroses, tanta gente com artrite? Porque tem uma alimentação altamente ácida. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que é a alimentação padrão. Carne sempre em grandes quantidades. E alimentos, açúcares em grandes quantidades diariamente. E outras substâncias, refrigerantes, coisas que são altamente ácidas. O que quer dizer que, quando fazemos uma alimentação em que dá predominância a alimentos alcalinos, tais como legumes, verduras, o que vai fazer é que começa a entrar no equilíbrio ácido-base. E o que é que faz dizer? As nossas células ficam com... o trabalho delas fica facilitado. E a ocorrência não pode, nenhum vírus pode se propagar dentro de uma pessoa que tenha o sangue com o pH de 7. Já não estou a dizer 7.3, que é o ideal, que esteja 7. Porque os vírus e as bactérias precisam de um ambiente interno dentro da pessoa de 5, 5,5, 6, 6,5. Eu, quando vejo as análises das pessoas, vou logo procurar o pH da pessoa. A maior parte das análises nem trazem. E quando digo à pessoa, quando traz e vem lá 5.5, que é o mínimo de sobrevivência, perguntar, o médico falou-lhe disto? Não. Mas você tem de inverter já imediatamente isto. Porque as suas células estão a entrar em estado de sobrevivência. Elas não vão aguentar muito mais tempo isso. Portanto, vão começar a aparecer situações, doenças, manifestações. Então, conclusão. A alimentação é importantíssima. A alimentação é o pilar que nós, no Guru da Transformação, damos mais importância. Porquê? Porque a base da nossa célula tem que ter tijolos para construir. Veja, eu às vezes dava este exemplo que vou-vos dar agora. Uma pessoa, temos uma linha de montagem.
Uma linha de montagem, vamos fazer, temos uma cerâmica e vamos fazer tijolos. Está tudo a funcionar muito bem, vai-se buscar barro, vai-se buscar cimento, tudo o que é preciso. Ok, entra uma nova gerência, e a nova gerência quer poupar nos lucros. Diz, vai-se à praia buscar areia, em vez de ser barro. Consegue-se fazer tijolos? Não se consegue fazer tijolos, porque a areia não agrega, não é como o barro. Então, é a mesma coisa. Ou comemos alimentos que estejam em sintonia com as nossas necessidades, que são biológicas, nós somos um ser biológico, ou a longo prazo temos problemas. Eu costumo dizer que, quando há uma pessoa que diz-me assim, mas não posso comer isto ou naquilo, olha, pessoas que pensam como vocês estão nos hospitais cheios. É que, geralmente, nós achamos que a doença é uma fatalidade. A doença não é uma fatalidade. Mas o bom do cidadão não é o culpado. O culpado são as autoridades que não anunciam. E agora, para nós acabarmos, vou-vos falar da verdade disto tudo. Há 3 lobbies que dominam a consciência das pessoas no mundo. O primeiro lobby é o lobby da energia. O segundo lobby é o lobby dos medicamentos. E o terceiro lobby é o lobby que tem a ver com a alimentação. Mas se formos... Aqueles que já pesquisaram isto foram encontrar quem está por trás disso? As mesmas pessoas, os mesmos grupos e... recuando mesmo à pirâmide, se formos à pirâmide, cá em cima está o poder financeiro. O poder financeiro controla essas 3 áreas. Depois vem a indústria do armamento, mas essa é especial. Estamos a falar do que tem a ver com a nossa saúde. Ora bem, se nós estamos, portanto, a pessoa adoece porque pela alimentação que faz, o que é que vai ter? Essa pessoa passou a ser um bom cliente da medicina. Se ele contrair uma doença crónica, vai ser doente para toda a vida. E o que é uma doença crónica? É uma doença que primeiro foi aguda, mas depois a pessoa foi ao médico e o médico receitou, em vez de mudar a alimentação, porque não sabe, receitou anti-inflamatório. Para ser mais explícito, vamos fazer assim, como eu explico aos meus alunos. Um indivíduo vai ao médico porque está com uma artrose no joelho, uma dor no joelho. Ele manda-lhe fazer uns exames e diz, você tem aqui uma artrose. Tome lá uns anti-inflamatórios, não esteroides, para resolver, para tirar a dor. Tirar a dor não quer dizer cura. Tirar a dor só camufla para o processo degenerativo, continua. Então, tenha a ver daqui a 2 meses. Quando volta lá, ele diz, doutor, por acaso, agora não me dói tanto o joelho. Mas agora ando muito mal de estômago. Pois é. Tem que tomar uns protetores digestivos, portanto, para o estômago. Vai tomar um protetor e venha cá daqui a 2 meses. E ele vai lá passar mais 2 meses. Então, como é que está? A dor já voltou do joelho, está muito mal. Então vai para a fisioterapia. Mas agora tenho outro problema. Agora também tenho problemas de coração. Pois, porque o medicamento acabou por trazer efeitos secundários. Não há medicamentos da indústria farmacêutica que não tenha efeitos secundários. O que é que isso quer dizer? Que alguém que anda a tomar algum medicamento a longo prazo vai ter algum daqueles problemas, não é? Daqueles efeitos secundários. Então quer dizer que se o médico tivesse conhecimentos como um naturopata ou um médico de medicina biológica, que dissesse assim, parou, vai fazer já uma desintoxicação, vai mudar a sua alimentação para parar com o processo e recuperar. Mas isso era um bom negócio para as farmacêuticas? Claro que não. Eu não estou a dizer que os médicos aqui são culpados, é quem está por trás, porque quem cria o currículo nas universidades médicas são os lobbies farmacêuticos. Já contei e conto isto lá na escola, o Dr. Pinto Coelho, que escreveu um livro, Como Chegar a Velho Novo, e ele entrou por essa área porque tem um filho com um problema, uma doença, e ele teve de abrir as pestanas e entrar pelo mundo diferente daquele que era. Ele é cirurgião, ele agora fala quase como um naturopata. E então, quando foi à televisão falar do livro dele, falou das vastastinas,
que são para o colesterol, mas que fazem mais mal do que bem. A Ordem dos Médicos pregou num processo. Até, mas ele falou mal da Ordem dos Médicos. Ele falou mal das vestatinas, que é de um laboratório. Mas como a Ordem dos Médicos e os lobbies farmacêuticos, e quando estamos a falar de farmacêutico, não estamos a falar de farmácia, estamos a falar de laboratórios. As farmácias só vendem aquilo que põem lá. Não é? Os farmacêuticos fazem concílio. Lógico, o lobby foi falar com a Ordem dos Médicos e disse: ponham o vosso elemento na ordem, porque ele está a ser importuno, está a falar de coisas que não devia. Então, ele, depois de uma segunda entrevista, ele disse que foi repreendido porque aquelas coisas só deviam ser faladas lá dentro da ordem. Mas lá dentro da ordem não é preciso falar das coisas. O público é que tem de ser informado. Não é eles falar. Quer dizer, então, vê, o mundo é assim. Nós temos, quando eu digo que esta área é para abrir as pestanas às pessoas, esclarecer, queriam ganhar consciência para não serem manipulados. Temos consciência para não sermos manipulados, como geralmente somos manipulados pelos poderes vigentes a todos os níveis. Isso é que é importante, porque quando nós ganhamos consciência, todo o trabalho que nós fazemos com a ADN, seja para recuperar a saúde, fica-nos facilitado. Porquê? Porque sabemos quais são as ferramentas e instrumentos que temos já de apoio a esse processo. Isto só estivemos a falar deste processo. Veja quantas mais coisas nós poderíamos estar aqui a falar sobre aquilo que nós consideramos que está certo, mas que não está certo e está-nos a prejudicar. Tudo isso é, efetivamente, situações que nós, ao longo das reuniões, das lives, vamos falando. Não sei se alguém quer pôr alguma questão antes de acabarmos, então diga. Sim. Ok. Quer dizer, não, o seu organismo está a ficar subcarregado. Bem, vamos lá ver. O ovo talvez seja um dos recursos que nós estamos mais habituados. No tempo em que, portanto, o ser humano era recoletor e caçador, portanto, era uma fonte de alimento que conseguia com alguma facilidade. O que acontece é que o ovo, na sua essência, não é mau. Portanto, é uma proteína altamente digestiva, digerível e, portanto, está tudo bem. O problema é as substâncias que lá põem. Lógico. E agora vou-vos contar uma história de um cliente que eu tive, um paciente que tive. Então, a clínica de Lisboa está em Benfica. O senhor morava lá naquela rua, já não mora, foi para a terra. E então contou-me, disse, eu quando vim para aqui há 50 anos, eu era vendedor aqui nas quintas, aqui à volta. Quando estivemos a falar, eu estava a mudar a alimentação e falei dele ter cuidado com os ovos, ele disse, já percebi, olha, quero ver que eu vou contar uma coisa, agora já percebi qual é que eu disse, olha, tal como o leite da mulher, o leite da mãe, quando está a amamentar, tudo que ela come, todos os nutrientes vão parar ao leite, porque é preciso, a galinha, tudo que come vai parar ao ovo. É normal que seja assim, não é? Está preparada para que as coisas sejam assim. Sabe, eu andava aqui a vender material agrícola, aqui para estas quintas que estavam por aqui, que isto era tudo quintas, e um dia vejo, vou falar com o lavrador, aqui com o homem que tinha aqui uma instalação agropecuária, e vi ovos, disse, olha, dê-me aí uma dúzia de ovos, já não sei o quê. Esses são fresquinhos, são aqui das minhas galinhas, sei, é mesmo desse que eu quero. Elas andam aqui à solta, como vê, elas só comem aqui ervinha e as minhocas e os insetos que elas apanham.
Ok. Epá, eu quando cheguei a casa, abro o primeiro ovo, era um fedor, a trampa, que eu não aguentava aquilo. Abro outro, mas isto cheira a merda. O que é que se passa com isto? Epá, eu vou levar os ovos, quando passar por lá, entregar os ovos e dizer, epá, você sabe que os ovos cheiram mal, cheiram mal? Eu nem cozinhei isto, portanto, quero ver que abrimos aqui o ovo. Ah, mas não, isto é normal. Não, não é nada normal. Então não quero os ovos, olha, fica aí, pronto, não quero saber disso, mas não quero os ovos. Diz, saiu e passa por um caminho diferente daquele que foi, que era para ir logo para outra quinta. Então não é que vê que há uma latrina onde as galinhas estão todas lá dentro a comer, dentro da casa de banho, ao ar livre, estavam todas a comer. Claro, vê, vai tudo parar ao ovo. Se o animal comer, como a galinha ou a vaca, comer coisas que são nocivas, isso vai tudo parar ou ao leite ou ao ovo. Agora, eu sou apologista, como a Rita sabe, fui culturista de competição e chegava a alturas na altura de estar da secagem para competir, tinha que perder muito peso, às vezes 20 quilos, quase só comia proteína animal e era ovos, claras de ovo, não comia a gema, só claras de ovo. Eu quero dizer que concordo que se coma ovos como uma fonte de alimento, melhor do que a carne, é melhor do que a carne como fonte de alimento. Mas tem de ser ovos de confiança, não é os comprados no continente que está lá a dizer ovos do campo, porque elas andam no campo, mas são alimentadas a ração na mesma. Ok? Deve ser, e aquela ração mais baratuxa, deve ser ovos que você tenha confiança. Se vier lá dizer orgânicos e compra os ovos, por exemplo, numa casa de produtos naturais, a probabilidade de são, só se ela andarem a enganar, mas a probabilidade de serem ovos orgânicos, biológicos, é muito superior a você comprar no continente ou na Feira Nova, porque vem lá dizer do campo, não dizem que são orgânicos, nem dizem que são biológicos, são ovos do campo. Isso engana as pessoas, é a maneira de enganar. Ah, são do campo, então está tudo bem, não. Elas andam no campo, em terra batida, que já não tem nada, mesmo que elas gravatem já não aparece nada, não há verdura à volta, porque elas já, se havia no princípio, já não há, e depois realmente levam com a ração, porque o criador tenta ter o máximo de lucros possível e vai comprar a ração que lhe é proposta, que lá nas indicações está a dizer X de proteína, X de gordura, X disto. Isto aqui é boa para as minhas galinhas, faz-as engordar, faz-as pôr mais. Quando são galinhas poideiras, então tem uma hormona que é dada, que vem na ração, que nos faz bastante mal, desequilibra para mais na mulher, os ovários e o útero, que vem no ovo, que agora não me lembro o nome dessa substância, o que quer dizer que vem na ração das galinhas, para obrigá-las a elas produzirem mais. Isto parece que nós vivemos num planeta de alienados. É mesmo, nós vivemos. A verdade é que uns alienados enganam os outros. Uns alienados são mais espertos. Então, pronto, essa é a atitude errada. Você devia dizer, eu agora tenho de rever o que é que eu tenho de comer, vê? É uma atitude negativa. Já o seu ADN já está a dizer, olha lá, vê como é. Devia pensar, dizer assim, o que é que vou comer? Até você pergunta-me a mim, até aí você não come? Eu como. Mas não como ovos? Não como. Como carne? Não como. Pois, ainda viu ontem, não é? Ainda você elogiou a maneira como é a minha vitalidade. Ora, exatamente, a Rita começou ontem a estagiar no Barreiro e, portanto, ela fez um comentário, disse, como é que você consegue ter essa energia toda e fazer esses movimentos e não sei quando? Porque sou jovem e tenho uma boa alimentação. E estou a tornar-me mais jovem a cada dia que passa. Olha, eu durante muito tempo, depois de fazer sistematicamente desintoxicações, comecei a fazer, durante a desintoxicação, media a minha urina, temos aquelas fitas que controlamos por ali, não precisamos de fazer análise por ali,
temos mais ou menos o controle de como é que está, como é que está as análises, chamemos assim. São fitas colorimétricas que usamos para isso. E depois comecei a fazer uma alimentação. Eu se for, por exemplo, comer a um restaurante vegetariano, ou eu ia muito lá a Espiral, tinha um restaurante muito bom, e então quando eles vêm-me a pôr seitã, põe-me uma primeira fatia, eu disse, não é preciso mais, não quero. Eles vão sempre a pôr 4 ou 5, as pessoas estão sempre a pensar que é preciso. Eu disse, nós não precisamos de tanta proteína, é um engano. Eu, quando faço a análise à proteína, estou sempre com excesso. Ainda há pouco tempo tive o prazer de ver as análises de um vegetariano, há 40 ou 50 anos que é vegetariano, um homem que está com 80 e tal anos, faz yoga, ainda está em muito boa condição. Aprendeu, portanto, quando ele é arquiteto, e teve um colega que era vegetariano, e que lhe deu alguns livros, e ele tornou-se desde aquela altura. Com isto queria dizer é que os níveis de proteína, nós vamos buscar, o nosso corpo recicla. Quando você deixa o corpo trabalhar naturalmente, ele sabe como dosear as coisas todas. Eu tenho sempre as proteínas quase no topo, mas eu até evito, porque sei que não é preciso. Por exemplo, o arroz integral tem proteínas na casca, a maior parte das coisas tem proteínas. Portanto, não precisamos estar focados. Esta sociedade tem o mito da proteína, porque nos foi incutido. Isto há uma história que está por trás disto. No século XIX, numa universidade, discutiu-se isto. E então houve um investigador que naquela altura disse isto. E isto marcou. O homem superior, isto é importante, ouçam isto. O homem superior, que se considera superior, para ser superior tem de comer carne. Sabe o que aconteceu a partir daquele momento? Ninguém queria ser inferior. Então, os níveis de carne e os plebeus portanto, as pessoas naquela altura que tinham melhor qualidade de vida, já não estamos a falar dos brazonados, o que começaram é aumentar o consumo de carne. Era uma estratégia. Nós hoje achamos, veja, se a Rita não come, não sei se come carne, óbvio, já sei que come. Portanto, mas se você for a um restaurante, eu digo isto às vezes para explicar às pessoas, for a um restaurante e disser assim, olha, quero um bife com batatas fritas ou este comida. E eles trouxeram um bifinho que é assim uma coisinha pequenina, e você vai pagar 8 ou 9 euros por aquilo, e diz, olha lá, então, onde é que está? Só isto? Isto é uma amostra ou é? Não, sabe, é que você não precisa assim tanta proteína, você só precisa, no total da sua alimentação, 5% de proteína. Você diz logo, olha, vá com essas ideias para um sítio que eu cacei e traga-me lá a proteína, um prato como deve ser. Porquê? Porque estamos habituados a que a carne ou a proteína animal é fundamental. Todos os pacientes que trato oncológicos, quase sempre, até aviso-os para eles não dizer no IPO ou no outro lado que estejam-se a tratar do câncer, para dizer que mudaram a alimentação. Porque geralmente vão dizer assim, não, você tem que continuar a comer carne, o médico, o oncologista, porque senão vai ficar anémico. Mas eu recebo, vejo análises de dezenas de pessoas, né, durante as consultas, muitas análises, de pessoas anémicas e fartam-se comer carne, e bebem leite, e comem ovos, e portanto então, mas a carne, por causa principalmente a do fígado, portanto, tem ferro, tem vitamina B12, claro, tem, quando está crua. Depois de cozinhada não fica lá nada. Isso é um mito. Eu nunca vi um vegetariano ou um vegan anémico, que trouxesse nada. Disseram que nunca vi isso. Portanto, até agora. Portanto, é um mito que os médicos defendem. Lógico, temos é de fazer uma alimentação variada. Você se comer, por exemplo, arroz integral com feijão, se for feijão preto, os níveis de proteína estão lá em cima. E segundo as estatísticas tendenciosas, você se comer, tem de comer, portanto, meia grama de proteína animal por cada quilo de peso corporal, meia grama por dia.
E se comer proteína vegetal, tem de comer 1 grama, tem de comer o dobro. Mas isso são estatísticas do tempo da idade da carochinha. Não é verdade. O nosso corpo, só para terminarmos, vou contar aqui uma experiência só para saber. Então pegaram umas quantas vacas e pensaram assim, então, vamos ver, estas vacas só vamos lhes dar milho. E elas vão emprenhar, e vamos ver, portanto, como é que vai ser o leite, como é que vão fazer as crias. Então vamos pegar em 20 vacas, vamos fazer isto. E outras 20 vacas que vão comer a ração normal. Quando as vacas, portanto, tiveram os bezerros, tinham mais leite do que as outras, e os bezerros cresceram muito mais rapidamente do que as outras tinham ração. Elas davam milho. O milho estava normal, apesar de ser transgénico, estava normal. Porquê? Eles disseram, mas o milho faltam 3 aminoácidos. Mas o corpo delas, o ADN, corrige isso, criando compensações que o próprio organismo passa a fabricar. Mas a ciência ainda não está lá. Pronto. Geralmente estas investigações são postas dentro da gaveta. Eu estava a escrever um livro que depois parei que era sobre a diabetes e não sei quanto, porque meti-me depois neste projeto, em que descobri por exemplo, este documento foi publicado, mas não deram muita atenção. Então, uns investigadores pegaram em 50 diabéticos neuropáticos, ou seja, que já tinham insensibilidade nas pernas, diabetes tipo 2, já muito avançada, que já estavam a perder a sensibilidade nos pés. O que é que eles tiveram de fazer? Tiveram de ser postos dentro de umas instalações. Então a comida deles era só vegan, bio-vegan, só vegan. Alguns deles já tinham problemas de visão graves. Era um projeto para 2 meses. Ao fim de 15 dias, alguns deles voltaram a ter sensibilidade nos pés. Não comiam carne, não comiam nenhum produto animal, nem iogurtes. Ao fim de 2 meses, todos eles estavam curados da diabetes. Eles continuaram a acompanhar durante 5 anos, e durante esse espaço só um é que voltou, porque voltou aos antigos costumes, voltou a ser diabético. Os outros não. Então a alimentação não é importante. Veja que podemos curar ou não curar. Mas aqui, quando eu li aquilo, pensei que era só alimentação. Hoje não tenho essa intenção. Eles foram postos dentro de um ambiente para se fazer uma determinada experiência. A experiência era conseguir provar de que se podia, através da alimentação, curar. E então, eles sabiam porque é que estavam ali. E então o ADN deles, ou seja, a inata, já estava também a trabalhar. Só podemos comer verduras, que é para ver se curamos. Todo o mecanismo estava a trabalhar. Não foi só por eles dizerem que queriam, portanto, que era para deixarem de... que os resultados foi por causa de deixarem de comer produtos animais e, portanto, conseguiram curar. Sim, essa é a versão da investigação. A minha versão é de que o meio também influenciou. Eles, ao acreditarem que aquilo ia conseguir curá-los, efetivamente o ADN participou e conseguiu-se curar. Mas pronto, Rita, daqui para a frente já sabe. Coma muitos ovinhos que fazem muito bem à saúde. Tem outra... Sim. Então, todos os que estão a ouvir, pois, mas é como toda a gente faz. Você não está a fazer pior, não estou a dizer toda a gente, quem não sabe. Então, fica aqui o anúncio para não comerem nada ácido antes das 11 horas. Se querem beber café, não bebem café antes das 11 horas. Ou ali perto, 11:15, coisa. Exatamente, para não reverterem e fazerem com que as substâncias que deviam ser eliminadas, porque eu não falei que a partir das 11 até às 3 da manhã estamos no processo de absorção. Tudo que comermos vai ser absorvido. Se nós, por exemplo, bebemos um café às 7 da manhã, acabamos, para o ciclo de eliminação e passa a ser o ciclo de absorção. Então, passamos outra vez a absorver tudo que vamos incluindo. E
Por exemplo, um dos erros que eu acho que as pessoas, e está muito na voga, é logo de manhã beber um sumo de laranja. A laranja é altamente ácida. Mas já não é... Mas o limão também é ácido. E dizem para eu beber 3 ou 4 pingas, ou meio limão, em jejum. Não, mas o limão dentro de nós torna-se alcalino, reverte no fígado, faz a conversão. Porquê? Porque não tem glicose. Como não tem glicose, ele pode fazer a conversão. A laranja tem glicose, muita, sabe, é doce, não é? Tem sabor doce. Esse sabor trava o processo de reconversão e por isso continua a ser ácida. E muita gente começa logo de manhã com um sumozinho de laranja. E estava-me a lembrar de outra, não é? Que eu vejo lá na pastelaria, as poucas vezes que entro lá na pastelaria lá perto, é as pessoas logo de manhã com um galãozinho e com uma tosta mista, com muito fiambre e queijo. Ou então com 1 ou 2 bolos e a dizer para a amiga: cada vez estou mais gorda, não sei o que é que se passa, pá. Eu até não como quase nada. E olhar para o galão e para o bolo, para o queque ou para o pastel nata, e dizer assim: pois, claro. É assim, as pessoas não sabem porque é que as coisas acontecem, mas que elas acontecem. Olha, gostei muito deste bocadinho, penso que tenham aprendido alguma coisa. Ok, vemo-nos para a semana.